Você sente ou já sentiu que você não é importante o suficiente na vida de alguém ou na vida de várias pessoas ao seu redor? Já sentiu que, tipo, tem um grupo de amigos e você é a pessoa que a gente nunca faz questão que esteja lá? Eu já me senti assim em um momento da minha vida que eu sempre me achava, né, que as pessoas não estavam interessadas o suficiente nas coisas que eu tinha pra dizer ou no que eu estava fazendo ou em me convidar, não faziam questão de mim. É claro que nas necessidades básicas humanas, uma das coisas é se sentir importante, se sentir útil, se sentir necessário e se sentir amado. Então, se sentir excluído de alguma forma toca essa ferida que é a necessidade de ser amado, seja pelos membros da nossa família ou por grupos de amigos. O objetivo desse episódio é explicar um pouco para vocês por que eu me senti assim e como eu fiz para deixar de me sentir assim. Porque parece que eu sou uma pessoa hiper sociável e com muitos amigos e etc. Não é exatamente o caso. Durante muito tempo eu fui uma pessoa muito sozinha. E tratei em terapia, óbvio. Tratei em terapia. Fiz perguntas sobre mim mesma. Leituras. Estudei, me analisei. Melhorei, sobretudo. Pra me tornar uma pessoa hoje que está orgulhosa de quem é e se sente importante para as pessoas ao seu redor. Não se sente mais sozinha nem excluída. Meu objetivo aqui, obviamente, não é apontar o dedo nem julgar. É simplesmente trazer questões para que a gente reflita, para que a gente, de fato, pense e se analise e, como eu disse, melhore nós mesmos para podermos ser melhores para os outros. Se você já identificou que, bom, se várias pessoas ao meu redor têm esse problema, né, de se afastar de mim, etc., é porque você já tá num caminho andado aí pra se entender essa situação e melhorar. Eu acho que a coisa mais importante a saber desse episódio é que não somos seres perfeitos. Ou seja, estamos sempre tentando ser pessoas melhores. Se você se fechou em alguma bolha de, bom, eu sou assim, essa é a minha personalidade, quem quiser ser meu amigo, seja meu amigo assim. Bom, eu tenho uma péssima notícia pra você. Talvez conforme você for amadurecendo, você vai perceber que você tem cada vez menos amigos. Porque o objetivo do ser humano é sempre ser uma versão melhor de si mesmo. Então a gente nunca chegou nesse momento de eu sou assim e acabou. Então, se você tá disposto a melhorar, qualquer coisa e qualquer situação na sua vida vai melhorar, inclusive suas relações interpessoais. Então, eu identifiquei algumas coisas, eu peguei até aqui as minhas notas das minhas terapias passadas e dos meus diários enfim, para realmente me analisar. E vou falar para vocês sobre 4 pontos que eu acho imprescindíveis da gente se perguntar, se analisar e achar meios de melhorar. Por exemplo, quando alguém tá te contando alguma coisa, você tem uma escuta ativa? O que seria uma escuta ativa? Enquanto a pessoa tá falando, você tá realmente ouvindo e absorvendo o que ela tá dizendo? Ou seu cérebro já foi pra outro lugar? Será que ele já tá pensando, nossa, esqueci que eu tenho que responder uma mensagem, eu tenho que fazer compra? Ou então você ficou bloqueado em alguma coisa que a pessoa disse, tipo assim, sei lá, a pessoa falou de uma coisa e aí você focou naquilo. E aí você já começou a organizar uma resposta, montar uma resposta na sua cabeça, para assim que ela dá uma brecha, você já soltar a sua resposta, sem terminar de fato ouvir o que ela estava dizendo. Escutativa é de fato você não deixar seu cérebro ir para outro lugar enquanto a pessoa está ali na sua frente falando alguma coisa. Ou seja, não trazer, não formular uma resposta, não trazer aquele assunto automaticamente sobre você, porque é muito desagradável quando você está conversando com uma pessoa e a resposta da pessoa antes de você terminar de falar é ela trazer aquele assunto para ela. Você fala, ai, quebrei o joelho. Ah, mas uma vez eu também quebrei meu joelho e sabe o que eu fiz?
Tá, eu sei que em algum lugar a gente quer causar um negócio de empatia na pessoa, né? De dizer, olha, realmente eu te entendo, porque eu também já passei por isso. Mas não é a melhor maneira de responder a uma coisa que a pessoa tá te contando, porque isso faz você trazer o assunto ser sobre você. E quando alguém te conta alguma coisa, é porque a pessoa precisa desabafar. Ela precisa, talvez, de uma orelha, de um ombro amigo, etc. Então, ela não precisa nem necessariamente ser que você ache uma solução pra ela, sabe? Tipo assim, ai, quebrei o joelho. Ah, mas você já viu um médico? Eu tenho um médico pra te indicar. Talvez ela não precise de uma solução assim. Ela só precisa de alguém pra escutar ela. Alguém pra falar, nossa, e dói? Tipo, você tá sentindo dor? Como você tá se sentindo? Só isso. Então, ser uma pessoa com uma escutativa que não vai estar pensando em outra coisa, pensando em uma solução, pensando em trazer aquele assunto ser sobre ela mesma. E no lugar disso, ela escuta o que a pessoa está falando, numa escuta ativa. E no final, ela se importa com o outro. Esse é o primeiro passo para você se tornar uma pessoa agradável. Uma pessoa que, de fato, eu vou querer contar para ir falar sobre um problema que eu tenho. E isso é uma das coisas que faz duas pessoas criarem laços. É o fato de eu poder contar com alguém. Eu poder ir lá e falar, nossa, passei por uma coisa hoje, foi meio frustrante e tal. Porque eu sei que a pessoa na minha frente, ela não vai falar, nossa, mas já aconteceu isso comigo também. Aí, sabe o que eu fiz? Nanana, e começa a falar sobre ela. Eu sei que ela não vai fazer isso, então eu já procuro ela pra falar sobre esse problema da minha vida. Então, escuta ativa é o nosso primeiro ponto. E olha, eu vou falar pra vocês, pra mim foi um exercício, assim, real, diário, porque acho que a gente tem tendência a fazer isso, porque a gente quer causar empatia e porque a gente quer falar, eu posso interagir com você nesse assunto porque eu também já passei por isso, mas é muito desagradável. E a gente sabe, quando a gente tá falando com alguém e a pessoa faz isso, a gente acha muito desagradável, que às vezes a gente nem conseguiu terminar de desabafar e a pessoa já tá falando sobre o problema dela. E, enfim, é um exercício diário que a gente pode fazer de escuta ativa. Em seguida, você pensa ser uma pessoa empática e você sabe o que é empatia? Porque às vezes a gente pensa que empatia é a gente conseguir se colocar no lugar do outro e a gente fala, bom, a pessoa fez isso, por exemplo, a pessoa perdoou uma traição. Aí você fala, nossa, mas eu, no lugar dele, não teria perdoado essa traição. Mas em algum lugar, essa empatia, né, de se colocar no lugar do outro, é porque a gente imagina a gente no lugar do outro. Eu, no lugar dele, não teria feito isso. E a gente julga como isso? Com a nossa bagagem. Ah, eu sou uma pessoa que não aceito traição, porque eu fui criada assim, porque eu tenho essas feridas aqui, etc. Então eu estou julgando o ato do outro usando a minha bagagem, as minhas referências, o meu modo de ser. E empatia não é isso, isso é empatia superficial. Quando eu me coloco no lugar do outro de verdade, eu tento me projetar como se eu fosse ele. Por exemplo, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, e aí eu sei que essa pessoa, ela já passou por muita coisa na vida dela, ela, né, já sofreu, e aí passou por relacionamentos tóxicos, e aí ela nananã, e aí isso e aquilo, e etc. Eu tento me colocar na bolha dela, das bagagens dela, nas feridas que ela tem, etc., e compreender por que ela tomou certas decisões e, enfim, teve certas atitudes na vida dela. Isso é muito, muito importante para eu sair de um lugar de julgamento e entrar em um lugar de eu posso entender as escolhas dela, mesmo que eu não teria feito essas escolhas se eu estivesse no lugar dela. Então, sair de um lugar de julgamento é muito importante, porque se eu vou desabafar com alguém e eu sei que essa pessoa vai entrar em um lugar de julgamento, porque eu tomei tal decisão, eu, na mesma hora, vou preferir não compartilhar nada da minha vida com essa pessoa, porque eu sei que ela vai entrar diretamente no lugar de julgamento, de você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo, eu no seu lugar não teria feito, e etc, etc. Então, você entra em um lugar de eu entendo e tal, eu sei, né, imagino por que você tá fazendo isso. Talvez você pode trazer pistas de reflexões, e você já pensou como seria se você, sei lá, não perdoasse essa traição e se separasse, etc. Você pode trazer pistas de reflexão,
para que a pessoa sozinha possa ser capaz de entender por que ela tomou essa decisão, refletir, talvez buscar ajuda, fazer uma terapia, mas não se colocar em um lugar de julgamento. E então, em terceiro lugar, você sabe, você se imagina sendo uma pessoa positiva quando alguém tá falando com você. Eu me afasto muito de gente que é 100% negativo o tempo todo. Eu sei que a vida não são flores. A vida de ninguém é flores, tá? Então, todo mundo tem os seus problemas. Mas se você escolhe sempre estar olhando a vida com o copo meio vazio, é de alguma forma muito desagradável. Porque eu não quero ir falar de um problema pra alguém, ou falar de uma coisa positiva nesse caso. Eu vou lá e falo, nossa, consegui um emprego e tal, o salário não é muito bom, mas enfim. E aí a pessoa que é uma pessoa negativa, ela vai estar ali na minha frente falando, nossa, mas o salário, e aí é meio longe, né, nananã. E aí eu já sei que ela vai ser muito negativa, ou até o combo disso, né? Ela vai ser negativa, vai trazer o problema a ser sobre ela, ou ao invés de escutar, já vai falar, por que você não procura outro emprego, então, achando uma solução pra mim, como se eu já não tivesse... como se eu estivesse procurando uma solução, né? Sendo que não, eu só compartilhei que eu achei um emprego e que esse emprego tem um ponto negativo. Então, ao invés de ser a pessoa que vai ser esse combo de negatividade e foco nos problemas, ser essa pessoa de, nossa, tá, legal, pelo menos vai ser uma boa coisa pro seu currículo futuramente, sabe? Perguntar, talvez, ou não... Enfim, não ser essa pessoa que tá sempre focando nos pontos negativos, ou até a pessoa que, quando vai falar dela mesma, se vitimiza o tempo todo. Sabe? É sempre os outros que são maus comigo, os outros que me detestam e que não me escutam e que nananã, e que nananã. Sempre se colocando no lugar de vítima e o problema sempre são os outros. Se você acha que o problema sempre são os outros, todos ao seu redor, e que você é a pessoa certa, sei lá, se analise um pouco. Será que realmente todo mundo ao meu redor é o problema e eu sou a pessoa maravilhosa? Sabe? Não é de se colocar pra baixo. É de se analisar e falar, tá, talvez tenha uma coisinha aqui que eu possa melhorar. Talvez eu possa tentar ser uma pessoa melhor nesse ponto aqui, que é meu ponto fraco. E tentar, enfim, melhorar essa parte em mim, porque ninguém é perfeito e ninguém nunca vai ser perfeito. Mas se a gente puder tentar melhorar 1% cada semana, 1% cada mês, no final do ano a gente já tem uma boa porcentagem de melhora de quem somos, para se tornarmos pessoas mais agradáveis. Se você julga que você não precisa se tornar uma pessoa agradável, enfim, tudo bem, aí é uma escolha sua. Mas pra gente poder melhorar nossas relações, a gente precisa se tornar uma pessoa mais agradável. E é claro, tem momentos que a gente vai estar negativo na nossa vida, tem vários problemas acontecendo, etc. Mas a gente pode sim escolher ver esses problemas como o lado positivo deles. Nossa, eu tive esse problema aqui, tô meio frustrada e tal, mas tá bom, eu vou buscar melhorar, eu vou tentar achar uma solução, sei lá, sabe? Porque o problema é que se a gente foca nos problemas, e visto que todo mundo tem problemas, a gente acaba ficando 100% num mood negativo da vida. O tempo todo nada tá bom, tá sempre ruim, tá sempre com problema, tá sempre... E isso vai, sei lá, vai estragando alguma coisa dentro da gente, sabe? Estragando nossa vontade de viver, estragando nossas relações, etc. Então, talvez estabelecer momentos em que você vai, de fato, exteriorizar toda essa negatividade. Eu, com algumas amigas, a gente criou um café com lágrimas, que a gente faz, eu nem sei quem foi que deu essa ideia primeiro, mas um momento em que a gente fala, essa semana, vocês têm uma horinha pra gente fazer um café com lágrimas? Aí a gente faz um café, que geralmente não é só café que tem, né? Um vinho, alguma coisa, e aí a gente chora as pitanga, né? Fala dos problemas da vida, da semana e tal. E é isso. Então é essa 1 hora da semana onde a gente vai exteriorizar toda a nossa negatividade. E o resto do tempo a gente vai procurar passar bons momentos juntas. Dar risada, fazer atividades. Eu falei pra vocês que a gente criou aquele ateliê
criativo que a gente faz para beber, conversar, dar risada, etc., que não são momentos negativos, são momentos que a gente foca nas coisas boas da nossa vida. O fato da gente ter saúde, da gente ter um cérebro para pensar, da gente poder estar ali junto, da gente poder se permitir, enfim, fazer coisas assim, e não foca nos momentos negativos. Então, ser essa pessoa que consegue separar momentos positivos em que você vai ser positivo e momentos em que, tá bom, agora eu preciso dar uma choradinha, preciso ser negativo, serei negativo. Porque você consegue também melhorar o seu mood interior, sabe? A sua vibe, você consegue estar se sentindo melhor e isso faz diferença para que você consiga achar soluções para os problemas que você tem. E, enfim, o quarto, né, para terminar, é achar que você não precisa fazer a manutenção das suas relações. Eu sei que isso virou uma polêmica nas redes sociais em alguns lugares que eu vi. O pessoal falando, não seja amiga de baixa manutenção, porque não romantizem a amizade de baixa manutenção que você nunca fala com seu amigo e nananã. E eu concordo em partes com isso. Eu não acho que a amizade é estar o tempo todo colado e ter que se ver 100% do tempo e todo dia, etc. Ou estar se falando o tempo todo, porque, afinal de contas, somos adultos com várias responsabilidades na vida. Porém, achar que você tem amizades e que você não precisa fazer a manutenção delas, ou que a manutenção delas só vai vir da parte do outro e nunca da minha parte. Então, é o outro que tá sempre me chamando pra fazer coisa, o outro que tá propondo, o outro que tá sempre perguntando se eu tô bem, o outro nananã, e eu tô só aqui, tipo, tá bom, vou viver na minha vida, e as pessoas que têm que vir até mim. Venha até nós e ao nosso reino nada, como diria minha mãe. Então, a gente precisa também entender que relações precisam ter manutenção. Seja de manutenção de a gente vamos se ver aqui para passar um bom momento junto, ou vamos se ver para fazer um café com lágrimas, ou, enfim, tem alguma coisa que não tá muito legal na nossa relação, ou a gente não tá se vendo o suficiente, isso me magoa, ou, sei lá, perceber que tem um ponto que tá meio ruim na relação e falar, tá bom, vamos achar então uma solução pra isso juntos? Ok, o que você gostaria que eu fizesse, como você tá se sentindo, etc. São manutenções necessárias, porque eu acho que eu já falei isso pra vocês, mas quando a gente tem relações, principalmente de muito longa data, o que acontece muito é que a gente muda nossa personalidade. Então, a gente conheceu uma pessoa há 10 anos atrás, a gente era uma pessoa. E aí, agora, 10 anos depois, a gente é outra pessoa. Então, se a gente não tomar esse tempo de fazer essa manutenção e dizer, olha, tá, antes eu gostava disso, não me importava com isso. Hoje não é mais o caso. Hoje, a minha vida mudou. Hoje eu, tenho filhos pra cuidar. Hoje eu tenho um outro trabalho que me toma muito mais tempo, etc, etc. Meu contexto de vida mudou, minha personalidade mudou, fiz terapia, etc. Então, assim, hoje eu preciso disso aqui, que eu, que não tô tendo, ou que tá sendo um ponto que tá bloqueando aqui a nossa comunicação, etc. Será que podemos melhorar nisso? Então, fazer a manutenção, de um modo geral, faz bem para nossa saúde mental e para poder melhorar nossas relações interpessoais. Bom, é isso. O que eu queria falar é que se você precisa melhorar em algum desses pontos, é que provavelmente você precisa melhorar a sua inteligência emocional. Então, vou aproveitar aqui esse episódio para vender meu peixe, porque assim, vocês pediram muito, uma estrutura sobre inteligência emocional que pudesse regrupar todos esses episódios, essas reflexões, trazendo a solução para elas e leituras complementares, etc. Então, sim, teremos curso de inteligência emocional. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Óbvio que nesse lançamento, como sempre, a gente tem um desconto aí de quase 50%. Que nunca mais vai ter, é só sempre promoção de desconto de lançamento. Então, se você se interessa, tem aí os 7 dias de promoção de lançamento. E é isso, o que eu trago nesse curso são coisas de reflexão, pontos de reflexão e como melhorá-los. Então, exercícios para melhorá-los, leituras complementares e tudo isso para a gente poder melhorar a nossa inteligência emocional nesses pontos que não somos ainda 100%
bons, né? Porque, afinal de contas, sempre temos algo pra melhorar. É isso, espero que vocês gostem e até mais!